Ô, Leonardo, pô, na hora que falaram pra você, que ela começou assim, falar assim, eu acho que você é autista, você falou, você tá louca? Quando eu era mais novo, Ah, quando na época de escola, eu fui diagnosticado com depressão a primeira vez, Aham. numa segunda vez com síndrome do pânico, Ah, e eu nunca soube o que acontecia. Eu sempre entendi. tomava os remédios que o psiquiatra sempre passava para o psiquiatra me dava o remédio, eu tomava, mas não fazia muito efeito. Depois da minha filha, que eu Uhum. fui começar a pesquisar, aí quando eu tive o Uhum. diagnóstico, eu comecei a estudar também sobre o autismo e vi que realmente era o autismo que estava em mim. E como foi um diagnóstico tardio, já veio, costumo falar que veio um combo, Uhum. porque eu sou autista nível 1, Uhum. tenho TDAH, bipolaridade. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e Sei, hiperatividade. sei. Para as crianças eles dão Ritalina, né? Só pra Sim, Ritalina. é o que a maioria dos médicos É. receitam a Ritalina. E, e veio o meu diagnóstico e eu tive que aceitar. A gente tem que aprender a aceitar e o diagnóstico liberta, né? Porque pelo menos a gente sabe o que a gente tem, a gente sabe o que está acontecendo. Uhum. Às vezes a gente se revolta um pouco com o que Sim. a gente vê, mas a gente tem que acabar Uhum. aceitando também. Eu falo a gente Sim. revolta com o que a gente vê. Uma coisa que eu sempre falo, que Uhum. eu até ouvi de uma mãe falar isso, que eu não escolhi ser autista, mas os médicos escolheram a profissão. Então eles têm que estudar para atender todo mundo. Então eles teriam que atender os autistas de uma forma humanizada. Então, mas assim, eu fico preocupado com isso porque eu li uma pesquisa americana que diz que em 30 anos, um de cada 4 habitantes da Terra terá algum tipo, será um autista. Tipo assim. Em 2020 foi É, feita a última, né? Tudo isso a gente tem de base Estados Unidos, tá? aham. Nós não temos Não temos, Brasil. não temos nada. Foi aprovado agora no Congresso. Eu acompanho as votações do Sim, Congresso, esse né? ano vai ser a primeira vez. Isso, foi aprovada agora a informação, né? Que vai ter que ter BGE. essas informações para poder ter política pública. E foi aprovado também a inclusão do selo universal do autismo, que é aquele Sim. Sim, que é a O o fitinha laço. com laço. o quebra-cabeça, né? Colorido. Nas placas de preferência de fila, de estacionamento, essas coisas. Foi aprovado semana passada. Tá começando, mas a gente é sempre atrasado. Fica tranquilo. Então, nos Estados Unidos eles colocam o quê? A última, né, que fizeram, que era 1 a cada 54 Uhum, crianças era autista. Aí o uhum, Japão veio em agosto e lançou que 1 a cada 32. uhum. Mas aí tem uma estimativa até 2025, vai ser 1 por 1. Tá bom. Aí todo mundo fala assim pra mim, Mari, o que está acontecendo que tá nascendo tanto autista? Né? Na realidade, nós temos tendo vários diagnósticos tardios de Uhum. pessoas como ele, né? Que Que já não tinha eram. diagnóstico e aí veio um diagnóstico. Depois do diagnóstico dele, foi um romper para a vida dele, para a nossa vida conjugal e também para a associação, porque vários pais, né? Tanto os Uhum. homens que eles têm a resistência até se perguntou, o que você achou? Primeiro ele achava que eu era louca desde a minha filha, Sim. né? Quando eu falei dele, ele falou: você tá louco. Então, assim, Ah, tá, porque eu se minha deixei. esposa viesse falar isso pra mim, eu falei, fica quieto, você não sabe de nada. Entendeu? Eu era louca, só deixei de ser louca. Mas É, depois do diagnóstico dele, outros pais foram atrás do diagnóstico e mães também. E teve diagnóstico, sim. né? Então, mas assim, o que a gente tem visto, eu que ainda trabalho dentro de escola, Uhum. realmente é um número muito grande, principalmente agora, depois da pandemia, apesar de umas pessoas falarem borracha, né, de, o autista da pandemia, Hum. que é aquele... Gente, uma pessoa, ela nasce autista, ela vai morrer autista, É né? genético? Existe um estudo, não tem Ah. nada comprovado, assim, olha, Uhum. mais de 85, né, por cento, acho que 97% é genético e 85% hereditário, 1% eles colocam como ambiental, né, por questões ambientais. Vou colocar, porque todo mundo tem mutação de genes, né?
Sim, Então, com certeza. a gente está o tempo todo. Então, Uhum. por isso que eu acho que a porcentagem é maior. Mas hereditário, eu vou falar que talvez estaria um pouquinho mais do que o genético. Porque as pessoas que eu convivo, quando a gente para... Eu fiz um curso, né, de escala, que é para olhar e fechar se é ou Sim. não, né? E mandar para o médico dizendo, ó, essa é a minha observação. E eu fiz um curso em Barcelona, Barcelona, uma faculdade de Barcelona. E eu olhando, vejo a criança, vejo o pai ou a mãe, eu falo, veio dali. A gente consegue ter esse olhar. Então, para mim, tá mais predominante a parte hereditária até do que a parte do gênero. É que tem as síndromes. Existem síndromes, né? Que por exemplo, a síndrome, eu não sabia que existia essa síndrome. Síndrome do cromossomo 16 duplicado. Nós temos uma mãe na associação que ela tem essa síndrome, o filho nasceu com a síndrome e uma das características da síndrome é TDAH e autismo. Aí nós temos uma conhecida que ela é médica em São Paulo e o filho tem uma deficiência de creatina no cérebro. E uma das características dessa doença, por falta da creatina, é o autismo e o TDAH. Caramba. Então, são muitas coisas, né, que poderiam ser. Assim, eu acho que as faculdades estão abrindo mais cursos, estão abrindo especialização para suprir isso, porque dá para notar o aumento eu acho que não aumento de autistas, mas o aumento de diagnósticos, porque as pequenas cidades têm leis, né, falando que eles são obrigados a ter o professor assistente, né, na sala e etc. As cidades estão abrindo concursos públicos para atender. E não tem profissional. Você tem o profissional especializado no mercado. Sim. Você tem uma especialização, pedagogia de autismo, você vai ganhar muito grana, viu? Porque não tem. Toda a prefeitura está fazendo um concurso público, psicopedagoga com especialização em autista, isso daí é raridade. Parece que para você encontrar isso é muito você difícil. Pega hoje fono, não tem, tá fechando turma. Tá fechando as faculdades, não tá conseguindo fechar a turma. Essa minha amiga que é a fono aqui, a Larissa, ela conta, de vez em quando eu converso com ela conta pra mim que ela tá numa clínica particular aqui, ganha super bem e, tipo, super requisitada. Todo mês tem oferta pra ela sair, que ela é fono especializada em autismo. Sim. Então, mas a gente tem que ter esperança que agora, como tá abrindo mais cursos, vai ter mais profissionais, mas não Eu não tenho muita mesmo. esperança. Você não tem muita esperança? Não, a questão também, que nem você tinha falado do IBGE, a questão do IBGE, o que acontece? A gente se depara muito com principalmente os homens. Os pais não aceitam o diagnóstico. Sim. Então, nós acreditamos, pode ser que não seja, tomara que não seja, que a hora que o IBGE for fazer o questionamento, for fazer as perguntas, que os pais vão, mesmo se tiver o diagnóstico, vão falar, não tem nada. Porque é uma pergunta, né? Assim, foi falado que vai chegar e vai perguntar, quantas pessoas tem na casa, né? Existe algum autista?